Bem-vindas ao canal Mães Esperando no Senhor. Esse é um espaço de acolhimento e compartilhamento, onde histórias de fé, esperança e a união feminina se entrelaçam. Nesse espaço, celebramos a força e a delicadeza das mulheres que, juntas, em oração, celebram a espera da maternidade. Prepare-se para se inspirar e se emocionar com os testemunhos de fé e superação que você vai ver aqui. Eu me chamo Charlene Azarias, eu sou esposa do Fábio. Hoje eu tenho 42 anos e eu tenho um lindo milagre de 3 anos e 7 meses que se chama Bernardo. Essa história que eu quero contar para vocês é uma história de milagre, né? Que a gente conta sobre a vida do bem. E eu quero poder contá-la enquanto vida eu tiver, e eu quero poder replicar essa história como um testemunho de fé, como um testemunho de vida e em especial como um testemunho de milagre, para a gente conseguir alcançar outras vidas, outras famílias, outras mulheres, né, que talvez passaram ou estejam ainda passando por tudo que eu passei de obstáculo na questão de gerar, para que a gente traga um pouco de esperança para o coração dessas mulheres, para que elas entendam que há um Deus no céu que tudo pode e tudo faz, que se a gente buscar, a gente consegue encontrar. Eu esperei 15 anos para gestar, muito por conta que meu marido, ele tem uma cirurgia de vasectomia, e por conta dessa cirurgia a gente só poderia engravidar se fosse através do tratamento de fertilização in vitro. Ele tinha feito a cirurgia de vasectomia há muitos anos, e aí depois de um determinado tempo, eu acho que depois de 10 anos da cirurgia, as chances, né, de você fazer a reversão e conseguir engravidar de forma natural, elas vão diminuindo. Então a gente chegou à conclusão, orientação médica, maior possibilidade de engravidar seria através do tratamento de fertilização in vitro. Então, em 2016, eu decidi começar a buscar informações sobre como conseguir alcançar esse tratamento, clínicas, médicos, né, que faziam esse tipo de tratamento aqui na Grande Vitória. E também, como já estava nessa era de internet, de redes sociais, eu comecei a seguir muitas páginas que tratavam sobre o assunto, muitas pessoas, mulheres que tiveram essa experiência com a fertilização in vitro. Foi aí, na rede social, que começou, eu acho que esse trajeto do milagre. Isso eu vou contar um pouco mais lá na frente, mas eu não podia deixar de falar sobre essa parte, né, da rede social, que foi o elo que me fez chegar até o Ministério de Mães Esperando no Senhor, através de uma irmã que hoje é uma grande amiga e que acabou sendo, assim, um ponto fundamental, uma pessoa que me ajudou muito em oração, em orientação, em condução, para que esse milagre se tornasse uma realidade. Eu falei que eu esperei 15 anos para gestar, e esses 15 anos eles se deram muito por conta, assim, de um impedimento pessoal que eu tinha, assim, dentro do meu relacionamento, porque o meu marido, além de ter a cirurgia de vasectomia, ele não tinha mais o desejo de ser pai. Então esse era o maior obstáculo que eu tinha. Também demorou todo esse tempo para a gente conseguir chegar, né, ao tempo bom, ao tempo de glória e de vitória, de conseguir gerar. Mas eu tive esse obstáculo durante muito tempo da minha vida. Então a minha primeira tentativa de gestação através da fertilização in vitro, eu acho que muito por conta da minha ansiedade. Eu não era cristã ainda, e aí quando a gente não é cristã e quando a gente não está numa direção de Deus, a gente acaba, como diz o ditado, trocando os pés pelas mãos, colocando os carros na frente dos bois, né? E aí a gente toma algumas decisões que lá na frente viram lições para as nossas vidas, mas a gente vai aprender que aquela decisão a gente não deveria ter tomado. Então, quando eu falo que é uma história de milagre, é porque também é a minha transformação espiritual, é a minha conversão. Foi quando eu me converti, foi quando eu comecei a entender que quando a gente coloca Deus na frente, as coisas de fato começam a
acontecer do jeito dele, da forma dele, no momento dele. Então esse primeiro tratamento que eu fiz foi por conta da minha ansiedade. Eu não perguntei para Deus se eu deveria fazer, eu não pedi nenhuma direção, não tinha esse entendimento que deveria ser assim. E aí eu fiz o primeiro tratamento através de uma doação, que eu ainda tinha essa barreira do meu marido não querer, mas a gente fez em comum acordo de fazer com sangue de um doador e não deu certo. E foi muito frustrante para mim essa primeira tentativa, porque eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi um sonho. Quando a gente quer gerar, não tem nada mais forte no mundo para uma mulher quando ela tem esse desejo de gerar e existe esses obstáculos, é muito difícil. Nessa oportunidade que eu tive, foi muito difícil, mas hoje eu entendo, não era vontade de Deus, que não era para ser e que era para ser como está sendo agora com o Bernardo, que da forma como Deus faz, ele sempre vai fazer muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente espera que ele faça. Tudo de Deus é grandioso, que é como está sendo a minha vida hoje como mãe do Bernardo, que é como está sendo a minha família hoje como pais, né, do Bernardo. Então, essa primeira experiência foi uma experiência muito, muito, muito difícil, mas que eu repito, que eu entendo que era um propósito de Deus para que a gente chegasse até aqui. Nessa de seguir essas páginas, eu vi o testemunho dessa irmã numa dessas páginas, que eu não me lembro se era alguma página de alguma doula, se era alguma página de alguma médica que fazia fertilização. Assim, o importante é que eu vi o depoimento dela, que falou que tinha gerado gêmeos, e eu achei que essa gestação dela tivesse sido por fertilização. E não foi. Chamei ela para conversar, ali no Instagram mesmo, e comecei um bate-papo com ela. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e, na verdade, o nosso contato foi ali, pela internet. Através desse contato, também nessa ansiedade de gerar, nesse desejo, nesse sonho, né? Eu abri a minha vida para ela e falei toda essa história de que eu queria gerar, o meu marido não queria, de que eu já tinha passado por um tratamento e que não tinha dado certo. Ela profetizou na minha vida. E é uma coisa que eu nunca esqueço. Ela me contou a história de várias mulheres na Bíblia, porque se a gente for ver, existem várias histórias na Bíblia de várias mulheres que tiveram também essa questão do sonho de gerar e que pediram a Deus e que Deus respondeu, mas que elas não deixaram de passar pelo processo, não deixaram de passar por uma situação que no final Deus revelou o propósito daquilo. Então, eu aprendi nessa época, existiam, né, várias histórias de várias mulheres na Bíblia através dessa irmã que ela me contou. E ela profetizou na minha vida que eu iria gerar e que eu iria gerar o filho do meu marido. Para mim, naquela época que não era cristã, não tinha essa visão espiritual, para mim aquilo era meio que impossível. Mas hoje, durante várias vezes, assim, eu volto lá naquela conversa, eu olho aquela conversa, assim, porque eu sei que ela se tornou real, mas eu olho assim, acho que para lembrar o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus, quando Ele quer, Ele usa as pessoas para nos abençoar, o quanto que Deus, da forma dele, do jeito dele, no momento dele, Ele faz todas as coisas possíveis. Naquele momento, aquela profecia dita, né, pela irmã, não condizia com a minha realidade e eu achava que não ia acontecer. E em menos de um ano ela aconteceu. Também junto com essa profecia, né, de que eu geraria, que eu iria gerar um filho do meu marido, ela me falou pela primeira vez do ministério, né, de Mães Esperando no Senhor. Ela me apresentou a pastora Daisy, tudo de forma online, eu nunca tinha nem chegado perto dela. Ela me apresentou a pastora Daisy, eu procurei a pastora Daisy. Hoje eu entendo de uma maneira espiritual que quando Deus ele tem uma promessa para sua vida, o inferno ele também se manifesta, ele faz com que você desacredite, ele cria obstáculos para que aquela promessa, né, que Deus te fez, não que para que aquela promessa não aconteça, que ele não tem poder para isso, mas para você como carne, né, como ser humano, talvez desacredite
acredite que Deus irá fazer. Então, o primeiro obstáculo que eu tive foi que a pastora Daisy não conseguia me incluir num grupo que tinha, acho que isso foi em 2018 ou 2019, num grupo que tinha no Facebook. Eu não sei se era uma comunidade, algo assim. Até hoje, passados 5 ou 6 anos, eu não sei, se você me perguntar, eu não sei por que a pastora Daisy não conseguiu me incluir no grupo. Ela até me mostrou os prints dela tentando me incluir e não conseguia. Aí ela falou, Charlene, eu vou te incluir então no grupo de WhatsApp. Eu ainda não era cristã, né? Mas foi a partir daí que eu senti o desejo, né, de frequentar uma igreja, pertencer, de me tornar membro. E foi aí que eu escolhi aqui a nossa igreja para participar. Antes de ser cristã, eu ia em várias igrejas, participava de campanha e muito em prol desse desejo, né? Consegui gerar, eu fazia várias campanhas numa igreja, na outra. E quando eu vi que dentro do grupo de WhatsApp tinha mulheres que faziam as orações todos os dias ao meio-dia, tinham as intercessoras e que tinham mulheres que oravam uma pelas outras, eu ainda não era cristã, mas eu creio que Deus me deu essa visão e me levou lá na passagem quando Pedro estava preso e os irmãos se reuniram em oração e oraram até que um anjo foi dentro, né, da prisão e resgatou Pedro. Muito em favor da reunião daqueles irmãos que oraram em favor daquela libertação. Então eu falei assim, bom, se lá na Bíblia, né, existe essa história, se a gente se unir em oração em favor de alguma situação, de algum desejo, por que não vai acontecer para mim se essas mulheres estão reunidas todos os dias? A gente tinha mulheres, inclusive, de outros países que participavam, né, daquela oração ali do meio-dia. E eu falei, por que não vai acontecer? Acho que dali pra frente eu comecei a crer que aconteceria. E eu fiz assim, eu fui muito fiel. Todos os dias, ao meio-dia, eu comecei a me programar. Eu acho que meu próprio organismo, ele se programava. Então, todo dia, meio-dia, aonde eu tivesse, se eu tivesse em casa, se eu tivesse na rua, se eu tivesse no trânsito, no tribunal, que eu sou advogada, onde eu tivesse, eu fazia a minha oração com a imposição de mão no ventre e eu acreditava que aquilo ia se tornar uma realidade. Eu assisti pela internet um depoimento da Kelly, Encontro de Mulheres de 2019, um testemunho muito edificante. Em dezembro de 2019, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava aqui no culto, na igreja, e aí eu tinha uma amiga, morava nos Estados Unidos, ela mora ainda lá, e essa amiga, ela sempre orava também para que esse milagre acontecesse. E nesse dia, eu estava no culto, eu não me lembro, eu acho que a pregação do pastor era sobre o cego. Ela me mandou uma mensagem, aí ela falou nessa mensagem assim, eu não sei se ela tinha tido um sonho, mas ela falou que era para eu conversar com meu marido sobre a gente reiniciar o tratamento, sobre a gente tentar e fazer. Eu me lembro como se fosse hoje, foi em dezembro de 2019. Falei para ela assim que eu não tinha coragem de conversar sobre esse assunto com ele, porque eu tinha medo dele falar que não de novo. Ela falou, não, você pode falar que Deus está na frente, está na direção. Aí eu saí daqui da igreja, desse culto, fui para casa, morrendo de medo, sem coragem para falar do assunto. Quando eu sentei em casa, estava passando um programa de jornal, e aí nesse programa, coisa de 5 minutos que eu sentei, ele estava no sofá, começou a passar uma reportagem sobre fertilização, sobre mães que queriam engravidar, que queriam gerar. O gancho que eu tive para entrar no assunto. Aí entramos nesse assunto, ele falou, vamos amanhã fazer os exames e vamos correr atrás. Desse jeito foi, no outro dia, assim, ele já foi, né, no laboratório, já fez os exames e a gente já começou em dezembro. Só que dezembro também para tudo. Aí a gente teve que recomeçar em janeiro. Em janeiro nós fizemos as cirurgias, ele fez a dele, eu fiz a minha. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma foi no dia 17 de janeiro e a outra foi no dia 26. Tudo sempre dando certo. Eu me lembro também como se fosse hoje, quando ele
foi fazer a cirurgia dele, que era a parte mais difícil, por causa do tempo que ele tinha de vasectomia. A gente não sabia se o resultado da cirurgia dele seria positivo, se a gente ia conseguir o número de espermatozoides necessários, se a gente ia conseguir... Eu tô falando aqui os termos técnicos da forma como falavam pra mim, não sei nem se eu posso falar. Eu me lembro como se fosse hoje, que ele foi pro centro cirúrgico e eu levei minha Bíblia, e o tempo que ele ficou no centro cirúrgico eu fiquei ajoelhada, orando e lendo a Bíblia. E aí quando ele voltou do centro cirúrgico, meio ainda anestesiado, não tinha voltado na anestesia, mas ele perguntou: deu certo? Porque o médico já tinha vindo, já tinha me falado que tinha dado certo. Eu falei pra ele que sim, e aí dali pra frente, assim, a gente começou a ter esperança de que se tornaria realidade. A gente se programou pra fazer essa transferência nessas 2 cirurgias. Eu consegui 29 óvulos, desses 29 óvulos nós conseguimos 19 embriões, que seriam possíveis bebês, né? Desses 19 embriões, vai passando o tempo, eles vão comunicando quantos que sobreviveram, quantos que evoluíram, quantos que são possíveis ainda de continuarem. A gente chegou numa quantidade de 12 embriões saudáveis, e existe uma categoria que eles classificam. A gente conseguiu um número de 12 e era mais do que o suficiente, muito mais do que a gente precisava. A gente combinou de fazer a transferência no dia 25 de março. Isso em janeiro. Fevereiro foi decretada a pandemia. A médica, eu me lembro também como se fosse hoje, no dia 18 de março, porque a gente ia toda semana na clínica para fazer um procedimento ou outro para chegar a esse dia da transferência. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu recebi a ligação dela, dizendo que não seria possível dar continuidade ao tratamento porque a Anvisa tinha dito que não poderia fazer por causa da questão da pandemia que tinha sido decretada. E aí ela falava assim para mim, na classe médica ali, na comunidade médica, o burburinho que existia era que a pandemia, aquilo que a gente tinha descoberto há poucos dias, há poucos meses, né? Há menos de um mês, era muito maior do que estava sendo noticiado pela TV. E aí ela falou: Charlene, como a gente não sabe como que esse vírus ele vai refletir nas grávidas e nos bebês, né, nos fetos e nos bebês que vierem, né, a nascer, a Anvisa proibiu. E aí para mim, assim, foi um desespero, porque eu tava com 39 anos. 39 anos, assim, já é uma idade em que as mulheres começam a ter o risco de ter um bebê com alguma síndrome, é o risco de ter um bebê com alguma má formação, é o risco da gestação não ir à frente, ou de você ter uma gestação de alto risco, uma gestação mais complicada. Então tudo isso, pra mim, foi como se fosse uma bomba que tinha caído ali no meu colo após a ligação dessa médica. Acho que virei pra Deus e falei assim: será que eu vou caminhar até aqui pra não acontecer nada? Será que o que vai acontecer? Eu perguntei pra Deus: o que vai acontecer agora? Porque é tudo muito novo, é uma pandemia. Porque é justo quando tava pra acontecer essa pandemia, eu continuei fazendo as minhas orações no meu silêncio, na minha casa, na igreja, e as orações também que eu continuava fazendo no grupo de mães esperando no Senhor, crendo que a pandemia não seria o obstáculo para minha gestação acontecer. Então, em julho, eu recebi de novo uma ligação da médica dizendo que era para eu fazer uma carta de próprio punho para a Anvisa pedindo autorização para fazer a transferência de embriões, explicando a minha situação, que eu já tinha passado por um processo anterior que tinha dado errado, explicando a situação do meu marido, que tinha vasectomia há mais de 20 anos na época, explicando que a minha idade, essa gravidade de já estar com 39 anos, de não poder esperar. E assim eu fiz. Meu tratamento foi um dos poucos tratamentos que naquela época foi autorizado aqui no estado a prosseguir. E isso para mim é uma resposta de Deus, assim, entre tantas famílias, entre tantas mulheres, Deus permitiu que o meu tratamento fosse autorizado, né, a continuar mesmo em meio à pandemia. Nessa época eu já estava fazendo discipulado também para me batizar, me tornar membro, né, da igreja. Eu vinha evoluindo na fé e eu entendi que aquilo ali era uma resposta de Deus de que tudo ia dar certo e de que tudo ia prosseguir. No dia 12 de agosto eu fiz a transferência de embriões. O meu marido
marido ele faz aniversário no dia 26 de agosto. E a gente foi indicado, né, para fazer o exame no dia 26, para saber se a gestação teria dado certo ou não. Mas eu comecei a ter alguns sangramentos antes do dia 26 de agosto. E aí, no dia 21, eu tomei a decisão de fazer o exame, porque ao mesmo tempo eu não queria fazer no dia 26 e se fosse negativo seria muito ruim pra gente por ser aniversário dele e a gente ter uma resposta negativa no dia do aniversário dele. Ao mesmo tempo, por conta dos sangramentos, eu tinha muito medo de que não tivesse dado certo. Mas pra honra e glória, né, no nome de Deus, o resultado foi positivo. Eu fiz um exame de farmácia e depois eu fiz um exame de sangue para comprovar, para confirmar aquele exame de farmácia. E logo depois a gente foi para a clínica. É engraçado que a gente não esquece as datas, a gente não esquece os momentos, né? Mesmo passado 4 anos já. Era o feriado de 7 de setembro e a médica falou assim, a data correta seria fazer no dia 12 de setembro. Se tivesse coração batendo, a gente já teria essa resposta. Mas que ela não iria me deixar passar o feriado, porque tinha o feriado dia 7 de setembro, dia 8 de setembro é feriado em Vitória. E ia ser muito tempo de ansiedade. Aí ela marcou pra gente fazer no dia 3 de setembro, 9 dias antes do período, né? E aí a gente foi fazer e eu me lembro como se fosse hoje, porque ela falou assim, Charlene, quantos embriões a gente fez a transferência? Eu falei, 2. Aí ela falou assim, porque tem 3 sacos gestacionais. Aí ela foi mostrando assim, só que 2 tem batimentos e 1 não tem. Foi aquele impacto de alegria por a gente saber que estava gestando, que eram gêmeos. E ao mesmo tempo eu não entendi o porquê daquele 3º saco gestacional. Estava ali, mas que estava sem batimentos. Deus foi tão bom. A gente tem, às vezes, uma mania de achar que os médicos são muito céticos, que os médicos às vezes são descrentes, não acreditam, né, em Deus. Muitos são até ateus. Mas Deus me levou para uma médica que era cristã. E aí eu me lembro também que eu deitada após esse exame, ela falou assim, Charlene, quantos milhões de espermatozoides você teve na sua primeira tentativa de fertilização? Eu falei 97. Aí ela falou, e agora? Eu falei 1 milhão. Então a gente tinha uma diferença de 96 milhões de uma tentativa que deu errado para uma tentativa que deu certo. E aí ela falou assim, tá vendo? Quando é de Deus e quando Deus quer, Ele faz. Não importa a quantidade. E isso me marcou muito. Ela falou assim, quase que no pé do meu ouvido. Eu acho que parecia que era Deus que tinha usado ela para me falar aquilo. Era Deus falando através da vida dela comigo. Então me marcou muito. Eu participava de alguns grupos e eu coloquei num grupo essa história que ela falou, ó, tem 2 embriões com batimentos e um saco gestacional sem batimentos. Aí uma mulher me chamou no privado e falou assim, olha, quando você for fazer o próximo exame, esse outro saco gestacional vai ter batimento cardíaco. É bem possível que você esteja gerando trigêmeos. E aí eu guardei essa informação só pra mim, não falei pra ninguém. E a gente foi pra eu recebi todas as recomendações, que era uma gestação de alto risco, que tinha que fazer exames, ultrassons de 10 em 10 dias. E eu fui fazer o 2º exame. Nesse 2º exame, já chegava assim, que tem todo um procedimento, você tem que avisar que é uma gestação gemelar, que até o plano de saúde, por exemplo, ele cobra 2 ultrassons, ele não te cobra uma. Tudo é duplicado, né? E aí eu com aquele procedimento de avisar que eram 2, e quando eu deitei, que a médica foi fazer o exame, ela falou assim, ah mãe, você tá esperando trigêmeos, né? Eu falei, não, são gêmeos. Aí ela falou assim, não, são trigêmeos. E eu fiquei discutindo com a médica, não, são gêmeos. Ela, não, são trigêmeos. Eu só acreditei que eram gêmeos quando ela separou os 3 e ela me mostrou cada batimento cardíaco de todos os 3. E aí eu falei assim, tive a certeza de que Deus, ele faz mesmo infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa que ele vai fazer, ele faz. Entrei num tratamento que eu esperava gerar 1 e eu estava gerando 3. Foi uma felicidade, a gente começou a se programar, como que seriam, a gente já fez todo o cálculo de comprar 3 bercinhos, como que seria 3 carrinhos. Eu comecei a entender que se chegasse numa igreja, se chegasse numa padaria, onde a gente fosse no shopping, seria um evento, porque serão 3 crianças. E aí quando a gente começou a acostumar com
com aquela existência de 3 crianças, né? Eu falo que o Bernardo, ele é um milagre, e todas as oportunidades que eu tenho de falar que ele é um milagre, eu falo porque para quem via as ultrassons, os 2 que hoje, né, não vingaram, eles eram muito mais evoluídos que ele. Você via nitidamente que os outros 2, eles tinham bracinhos, eles já tinham perna, e ele era uma coisa tão pequenininha, porque ele veio depois. Ele era aquele saco gestacional que não tinha batimento. O nosso maior medo era que ele não vingasse, ou que se ele vingasse, ele tivesse alguma má formação, que ele tivesse alguma síndrome, porque era nítido o quanto ele era muito menor, o quanto que ele era muito atrasado do que os outros. E Deus foi tão bom que aquele que a gente achava que não vingaria, hoje ele tá aí correndo pela nossa casa, correndo pela nossa vida, trazendo muita alegria para toda a nossa família. Aonde a gente chega, não tem ninguém que não consiga amar o Bernardo. De verdade, um milagre. Alguém que eu creio que Deus enviou assim para nos resgatar, alguém que Deus enviou para nos salvar, porque a gente vê nele quanto que Deus é amor. Hoje ver o Bernardo grande da forma que ele tá, inteligente assim, é sempre um reflexo do que é o amor de Deus por nós. Daí pra frente, a gente tinha muito medo, mas eu passei por situações na minha vida pessoal, me levaram com 12 semanas a perder os 2 primeiros, né, que estavam maiores, que a gente achava que vingaria, e eles não vingaram. E foi tudo assim, eu nunca imaginei que essa gestação fosse dessa forma. Foi aí as irmãs do Ministério, né, de Mães Esperando no Senhor, elas entraram em ação mais uma vez. Foi aí que essa irmã que me levou até o ministério também, em tudo eu pedia ajuda, eu pedia auxílio, eu mandava mensagem, ela me mandava tantas mensagens, tantas orações, tantas direções, né, de que tudo daria certo, eu seria vitoriosa, porque quando você tá gerando 3 e aí você perde 2, o único que você tem, você acaba achando que também não vai vingar. Foi uma gestação muito difícil por conta desses problemas que eu enfrentei na minha vida pessoal, que me levou a perder os 2. Eu desenvolvi várias patologias, foi uma gestação de pressão alta, foi uma gestação de colo do útero fino, que eu tive que me afastar e ficar praticamente 7 meses sem poder subir uma escada, sem poder me movimentar, sem poder fazer qualquer esforço, com o risco de perder o bebê. Foi uma gestação em que eu tive a diabetes gestacional. Todo o tempo eu não conseguia entender por que eu estava passando por aquilo. Depois de tanta luta, depois de tanta coisa, depois de ter conseguido gestar, depois de ter conseguido gestar 3 e me restar só 1, né? E eu tá ainda passando por tudo aquilo que eu tava passando. Mas eu recebi de novo uma profecia de que antes mesmo de eu saber o sexo, de que seria um menino e de que esse menino seria a nossa luz. Quando eu descobri que era um menino, né? Eu só tive mesmo a confirmação dessa profecia de que o Bernardo era um milagre, de que o Bernardo era a vontade de Deus para nossa vida. Tem uma passagem da Bíblia, né, em Salmos 34, que fala sobre você pedir a Deus, né, que atenda ao desejo do seu coração. E eu lembro nessa época que eu fixava muito nessa passagem, pedindo a Deus para que aquele desejo se tornasse realidade, para que aquilo viesse a acontecer, né? Obviamente sendo da vontade dele, né, e se concretizasse. Mas a palavra em que eu mais me apeguei em todo esse tempo, desde o início até o final e até hoje, tem uma plaquinha do quarto do Bernardo, tem essa passagem, é Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível, ou seja, todas as coisas são possíveis para Deus. Se a gente coloca o nosso desejo, o nosso coração, se a gente direciona para Deus, Ele devolve, Ele responde, e tenha certeza que Ele faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina.